Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje, na parte 35 do nosso estudo, 35ª. Na parte passada, nós começamos a falar ali a respeito da batalha do Armagedon, E é super importante que você assista a parte anterior, Caso esse seja o primeiro vídeo que você assista nosso. E é super importante também você assistir desde o início, Todas as mensagens estão no Facebook, estão também lá no canal no YouTube, tá? É muito importante você acompanhar todas elas para você ter o pleno entendimento, Hoje nós vamos dar continuidade. No estudo passado, nós lemos Apocalipse capítulo 19. Nós lemos ali até o versículo 17, E no versículo 17, nós fomos ali para várias referências na Bíblia, que fala a respeito do dia do Senhor, que fala a respeito do reino de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade. Se você está com a sua Bíblia na sua mão, abra lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Vou fazer uma leitura novamente, a partir do versículo 11. E como no estudo passado nós somos até o verso 17, Vamos ler a partir do versículo 11. Apocalipse 19, verso 11, diz assim, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. No estudo passado, nós analisamos aqui cada um desses versículos, E nós paramos no versículo 17, eu li ali com vocês várias referências a respeito do dia do Senhor, A respeito que é o dia da ira de Deus, o dia da vingança do Senhor. E aqui nesse versículo 17, um anjo vai se colocar no sol, ele vai reunir todas as aves do planeta para vir para devorar a carne de todas as pessoas que serão mortas na batalha do Armagedon, Na verdade tem esse nome de batalha do Armagedon, mas vai ser um massacre completo, E eu li com vocês muitas referências, é bom você ver no estudo passado, e faltou uma última do versículo 17. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, A paz a todos, que estão aqui conosco, Deus abençoe vocês. No final do estudo aqui de hoje, a gente cita o nome de vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, gente, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, preste bem atenção, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, glorificando a Deus pela fé e pela constância daquele povo, porque ele tinha ouvido falar e sabia da guerra daquele povo, da perseverança, de todas as tribulações que eles suportavam, Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O apóstolo Paulo reconheceu que aquele povo era digno do reino de Deus. Lembrando que nós estamos aqui
né, o Senhor Jesus na segunda vinda de Cristo, ele vindo para destruir o dragão, a besta e o falso profeta e para estabelecer o reino milenar dele aqui nessa terra. E Paulo viu isso naquela igreja, que aquele povo suportava tribulação, angústia, e Deus considerava eles dignos de entrar no reino de Deus, que era o reino de Cristo, que eles estavam aguardando, né? Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha isso. O apóstolo Paulo fazendo uma declaração que o Senhor Jesus daria tribulação a todos aqueles que atribulavam o povo naquela época, só que isso daqui é uma referência do final dos dias, da grande tribulação. Paulo falou que o Senhor vai dar tribulação àqueles que vos atribulam, né, que atribula todo o povo de Deus, e ele vai dar alívio, juntamente com Paulo e com todos os santos, na vinda do Senhor Jesus, como ele está aqui, né, ó, no finalzinho do verso 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, que é o que nós estamos lendo lá em Apocalipse 19, né? Vai lá, ó, versículo 8. Em chama de fogo, olha como Jesus vai se manifestar. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. O apóstolo Paulo já reafirmando aquilo que foi revelado para João, que o Senhor Jesus vai vir em chama de fogo, tomando vingança. Lembrando que tudo aquilo que nós estamos lendo ali no capítulo 19, Batalha do Armagedon, assista o estudo passado, a parte 34, para você ter a plena compreensão de tudo isso. O Senhor Jesus vai se manifestar tomando vingança em chama de fogo contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor. Ó, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, que serão onde todos serão lançados, né? No inferno e depois no lago de fogo. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Olha isso. Naquele dia, porquanto foi crido que vós o nosso testemunho. Olha isso. O Senhor Jesus vai vir em chama de fogo para tomar vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho de Deus, e para ser admirado entre todos aqueles que creram, entre todos aqueles que ouviram essa mensagem da volta do Senhor Jesus e creram e se prepararam para ele, né? Agora, verso 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado entre vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tendo esse entendimento que Jesus vai voltar, para que ele vai voltar, tendo o entendimento do milênio, que Jesus vai reinar aqui nessa terra aqui ainda durante 1000 anos, que a gente vai começar a abordar isso, provavelmente a partir do próximo estudo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a ler passagens na Bíblia que antes passava batida, a gente começa a entender por que os apóstolos estavam declarando aquilo. Essa passagem aqui era o apóstolo Paulo fazendo essa declaração. O povo de Tessalônica sofria tribulação, angústia, eles eram mortos, perseguidos, e Deus considerava eles dignos do reino por causa disso. E ali ele falando que quando o Senhor Jesus se manifestar do céu em chama de fogo, o povo de Deus vai ter alívio. Mas todos os perversos receberão tribulação, serão banidos da face de Deus para sempre. E o povo de Deus estava aguardando, essa é a esperança do povo de Deus, né? Então faltava apenas essa palavra aqui do versículo 17, né? Volta lá comigo lá para Apocalipse capítulo 19. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 17, aonde um anjo vai se colocar posto em pé no sol e vai reunir todas as aves do céu para a ceia de Deus, né? Agora olha o versículo 18 em diante, ó. Para que comais,
Vamos ler o verso 17 junto, vai, 17 e 18. Ó. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, e carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha isso. A Bíblia chama isso aqui de a grande ceia de Deus. O Senhor apresentando uma ceia para todas as aves do planeta que estarão na terra nessa época, aqui no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus vier para tomar vingança. Quando ele vem em chama de fogo, para pisar o lagar da ira de Deus, a cólera de Deus, contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não conhecem o Evangelho. Esse também é o destino de todas as pessoas que morrem hoje, que já morreram antes, sem Cristo, sem conhecer a Deus e sem obedecer o Evangelho de Deus. Não é, a gente não pode apenas crer em Deus. Quando a Bíblia fala crer em Deus, é conhecê-lo. É se envolver com ele, é nascer do Espírito, é obedecer o Evangelho de Deus. A palavra ela é muito clara em tudo isso. Então Deus ele vai fazer uma grande ceia, né? Milhões e milhões de pessoas serão mortas na batalha do Armagedon. Versículo 19, ó. Aí João diz: E vi a besta, né, que é o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que é o Senhor Jesus, né, que nós já vimos isso. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha isso. Quando o Senhor Jesus vier, milhões e todo o exército, né, como nós falamos no estudo passado, lá em Apocalipse capítulo 16, né, versículo 11, que a Bíblia fala sobre a sexta taça, quando a sexta taça for derramada, 3 demônios operadores de sinais vão reunir todos os povos do mundo todo para impedir Jesus Cristo de pisar nessa terra, de assumir o reino dele aqui. Né? E quando o Senhor Jesus vier, ele vai matar quase todas as pessoas, que você vai ver isso mais pra frente. Quase todas as pessoas morrerão com a espada que vai sair da boca dele, com a palavra dele. Ele vai tomar vingança contra todos, né? E a Bíblia diz que o falso profeta e a besta, eles vão ser lançados vivos para dentro do lago de fogo, que é a condenação final. O lago de fogo é um lugar pior ainda do que o inferno. E a gente vai falar sobre o lago de fogo quando a gente chegar no capítulo 20 do versículo 11, que fala a respeito do juízo de Deus. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Igreja, olha isso. Eu sempre falo na igreja, sempre falo assim, a gente precisa saber quem é Jesus. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa entender quem é Ele. Ele não vai estar sempre de braços abertos para nós. A gente não pode fazer o que a gente bem entende, achar que Ele sempre vai estar lá para nós. Isso é uma grande mentira. Isso é abusar da graça de Deus. A gente precisa conhecê-lo. A gente tem que entender que Ele é misericordioso, mas Ele também é juízo, Ele também é justiça. O Senhor Jesus, quando Ele voltar, a segunda vinda dEle, vai ser o dia mais terrível que essa humanidade já viu. Não vai ter nenhum dia pior como esse dia aqui, né? Ainda tem uma palavra que eu quero ler com você falando a esse respeito, lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo, acho que 27 e 28. Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28, né? Vamos ler o versículo 26, Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, falando sobre Jesus, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha isso. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai vir como um relâmpago. E a Bíblia diz que aonde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Aqui é uma referência sobre a ceia de Deus que nós acabamos de ler ali com você. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai vir em juízo. A igreja de Cristo, ela tem que estar aguardando o arrebatamento, ser chamado, ou quem morre antes, né? Morrer em Cristo, dormir no Senhor. Porque a volta de Cristo, na verdade, vai ser algo terrível para todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Vai ser maravilhoso para a igreja que já vai estar glorificada e vai voltar com ele para poder reinar durante os 1000 anos aqui. Antes de eu ler com você lá no capítulo 20, eu quero ler com você lá em Zacarias, no capítulo 14, aonde a Bíblia fala sobre essa batalha do Armagedon aqui, ó. Eu já li Zacarias 14 com vocês em outros estudos para trás, mas pegamos alguns trechos, né? Agora, tudo que nós lemos aqui no capítulo 19 sobre a batalha do Armagedon, tá lá em Zacarias no capítulo 14, né? Como nós lemos várias passagens no estudo passado, né? Nós lemos Joel, nós lemos Salmo 2, nós lemos Isaías 66, nós lemos várias passagens que falam a respeito do dia do Senhor, né? Do grande dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus, né? Para trazer vingança e para estabelecer o reino dele aqui. Ó, Zacarias capítulo 14 fala tudo que o Senhor Jesus vai fazer e o que nós lemos lá em Apocalipse 19. Zacarias 14, versículo 1 diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O Senhor Jesus vindo para trazer a recompensa, para trazer o galardão para todos os salvos, para todos os santos, né? Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Lembrando disso. Já falamos isso algumas vezes, é bom ressaltar. Quando Israel, no final da grande tribulação, estiver totalmente cercado, ali o Messias virá do céu, montado no seu cavalo branco, como nós lemos, com a sua veste salpicada de sangue, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali, naquele ponto, o povo de Israel vai reconhecer quem é o Messias. Ó, e se tem um livro que você precisa estudar, que eu não vou, como eu falei que o nosso estudo é resumo do resumo do resumo. Se tem um livro que você tem que ler ele por inteiro, é o livro de Zacarias, tá? O livro de Zacarias fala sobre a volta de Cristo, fala sobre o reino milenar, tá? Fala sobre tudo isso, né? É muito bom você estudar ele todo, tá? Aí o Senhor Deus fala, né? Ó, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Eu já li esse versículo com você alguns estudos atrás, né? Quando nós falamos que na metade da grande tribulação o anticristo ele vai se rebelar, né? Porque até então ele vai ter uma aliança com Israel, depois ele vai se rebelar e vai passar a perseguir a mulher, que nós já estudamos isso, que é Israel, que é a esposa de Deus. Continuando, ó, versículo 3. Então sairá o Senhor, que aqui está falando de Jesus, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha isso. Aqui uma profecia sobre também o que nós lemos lá em Apocalipse 19. No momento de maior aperto de Israel, no final da grande tribulação, quando estiver para ser destruído, o Senhor, o Salvador, vai vir. E ali Israel vai clamar pelo Messias, ali eles se renderão ao Messias.
E a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai vir sobre essa terra, ele vai fender os montes, ele vai abrir um grande vale para poder destruir e pisar no lagar da ira de Deus, onde vai ser morto milhões e milhões de pessoas ali. E a Bíblia diz, ao finalzinho do versículo 5, então virá o Senhor meu Deus, que é que Jesus e todos os santos com ele. Todos os santos do Antigo Testamento, a igreja de Cristo que vai estar com ele nos céus, e virá os anjos, virão todos os mortos que foram mortos na grande tribulação por causa de Cristo. Todos aqueles que aceitaram Jesus na grande tribulação, esses quatro grupos virão com ele dos céus, para que o Senhor Jesus pise nessa terra, lance, como nós lemos em Apocalipse, ele vai lançar o falso profeta e o anticristo vai lançar no lago de fogo. E você vai ver comigo daqui a pouco lá em Apocalipse, no capítulo 20, que o diabo também ele vai ser preso. E ali, a partir daquele ponto, o Senhor Jesus vai estabelecer o reino milenar dele aqui nessa terra, né? Versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Isso aqui nós abordamos há uns tempos atrás, lembra? Aonde nós lemos aqui sobre as taças que vai cair pedras do céu, com cerca de 34 quilos, que pesa 1 talento, né? Que serão as pedras de gelo que vão cair do céu. Nós já abordamos isso alguns estudos atrás, tá? Ó, verso 7. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. É o Senhor transformando esse planeta inteiro aqui, ó. Transformando tudo para poder estabelecer o reino dele aqui. Depois de ter matado a todos, depois de ter destruído a todos, lançado a besta, o anticristo, o falso profeta no lago de fogo, vai começar a correr rios de águas vivas ali de Jerusalém, para poder transformar essa terra, fazer essa terra como um grande jardim do Éden, né? Para cumprir o propósito de Deus que era para ter se cumprido lá com o primeiro Adão e vai se cumprir com o segundo Adão, que é Cristo, né? Versículo 8, ó. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Olha isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. É o Senhor Jesus. Ele vai reinar aqui. Por isso que ele vai vir com o nome dele. Lembra? Rei dos reis. O Pai vai dar o rei para o Filho aqui. Lembra, estudo passado, principalmente Salmo 2, né, que é o reinado do ungido de Deus, né? O Senhor será rei sobre toda a terra, verso 9. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ele vai ser chamado de rei por todos, por todos. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Guarda isso. E Jerusalém habitará segura. O Senhor habitará em toda essa terra. A cidade de Jerusalém vai ser a base do reinado de Cristo e de todos aqueles que reinarão com ele. E a Bíblia diz que já não haverá maldição nenhuma. Daqui a pouco eu ainda vou falar com vocês algumas condições do milênio aqui, né? Ó, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Olha isso. Quando o Senhor Jesus vier para guerrear, lembra que nós lemos lá que o Senhor Jesus vai matar todos com a espada da boca dele? As pessoas ainda vivas, ainda em pé, quando o Senhor Jesus liberar a palavra como uma espada, os olhos vão se apodrecer com as pessoas ainda vivas e a língua vai se apodrecer com a pessoa ainda viva antes dela ser morta. O tamanho da destruição que vai ser feita, a vingança de Deus de todos os tempos, sobre todos aqueles, lembra, que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do Senhor.
Verso 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Quer dizer, dentro daquele exército de milhões e milhões de pessoas ali para poder impedir Jesus de pisar aqui, eles vão começar a se matar entre eles mesmos. Imagina isso. Imagina as pessoas vivas ali, o olho apodrecer, instantaneamente com a pessoa viva, a língua apodrecer, eles vão ficar tão desesperados que eles vão começar a se matar, a atirar. Né? A Bíblia usa o termo de espada, né? Mas hoje nós sabemos que existem as armas de fogo. As pessoas vão começar a atirar umas nas outras, destruição, jogar bomba umas nas outras. Mas imagina que coisa terrível vai ser, esse é o lagar da ira de Deus, né? Versículo 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Quer dizer, todas as suas armas de guerra, nada mais vai funcionar. Nada mais vai funcionar. Quando a Bíblia usa essa linguagem que hoje nós entendemos que são as armas de guerra. Gente, são várias passagens na Bíblia que falam a respeito da volta de Jesus. Fala a respeito do reinado de Cristo aqui. Que o Senhor será rei sobre todo, um só será o seu nome. Ele vai ser rei, ele vai reger tudo com um cetro de ferro, né? Existem várias e várias passagens, como eu já falei com vocês. O nosso estudo aqui é um resumo do resumo, né? Estudar o livro do Apocalipse são cerca de 500 tópicos. 500 tópicos para estudar. Há uns anos atrás eu comprei um ótimo livro que fala sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e eu fiquei, se eu não me engano, acho que uns 9 meses. 9 meses lendo aquele livro, estudando a Bíblia, lendo o livro, estudando um monte de referência na Bíblia, né? Volta lá comigo. Apocalipse, nós vemos Apocalipse capítulo 19, onde nós vimos que o falso profeta, o anticristo, eles serão jogados no lago de fogo. E no versículo 21, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ali em Zacarias nós vimos como eles vão ser mortos. Nós vimos. Se apodrecerão os olhos, a língua, quando eles ainda vivos, começarão a matar uns aos outros, né? O grande lagar da ira de Deus, a volta do Senhor Jesus. E infelizmente há muitas pessoas que não acreditam nisso, não acreditam. Que o mal conseguiu colocar na cabeça da pessoa que Deus é bonzinho. Como assim? Que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que nunca vai ter consequência. Às vezes a pessoa lê, a pessoa às vezes pega a gente fazendo estudo desse daqui e não vê toda a sequência atrás. E a pessoa fala, essa pessoa tá louca, ele tá louco, tá falando essas coisas. Deus não é mal, Deus não é mal, Deus é justo. Isso aqui é juízo de Deus. Isso aqui é justiça. A Bíblia diz, eu acabei de ler com vocês, no versículo 11, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis o cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Isso é justiça. O Senhor julga e peleja, ele não peleja com maldade, não é maldade, é justiça. A justiça de Deus, entre aspas, o obriga a trazer juízo, a trazer castigo. Porque se ele não trazer juízo, então a justiça dele não é justiça verdadeiramente. Porque se a mesma recompensa do perverso seria daquele que se santifica, então isso não é justiça. A Bíblia diz que Jesus ele vai pelejar com justiça, não é com maldade. Por isso que a pessoa ela tem que entender quem é Cristo. Ela tem que entender que Deus é amor sim, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é tudo isso e muito mais. Deus não é só amor, Ele não é. Quer dizer, a coisa não pode ser bagunçada, Ele não vai estar... Eu não posso viver pecando, voltando no mundão, voltando me batizando de novo na igreja, aí volto para o mundão, me batizo de novo. Ele vai chegar uma hora que Ele não vai me aceitar mais. Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele vai pelejar com justiça, né? Então nesse ponto aqui, o Senhor Jesus derrotou todos os inimigos na batalha do Armagedon. Derrotou a todos, como nós lemos aqui. Lançou a besta e o falso profeta, a besta, o anticristo, o falso profeta, num lago de fogo. Agora vamos aqui, capítulo 20 do livro do Apocalipse. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo aí, O subtítulo diz assim,
A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. O versículo 1 diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha isso. E o apóstolo João, depois de tudo isso, ele viu descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo. Um abismo, como nós já vimos aqui em outros estudos atrás. O abismo é uma prisão no inferno onde ficam os piores demônios, eles ficam lá. Eles vão ser soltos na grande tribulação, como nós já vimos em estudos atrás aqui, tá? Então o apóstolo João, ele viu esse anjo de Deus vindo na mão com a chave do abismo e uma grande corrente. Meu Deus do céu. Uma corrente gigantesca para prender a quem? Versículo 2. Ele segurou o dragão, que é o diabo, né? O antigo Lúcifer, que era um anjo de Deus, agora o diabo, Satanás. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que estava lá no Éden, desde lá do começo, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha isso. Nesse ponto aqui, esse anjo de Deus vai prender o diabo durante 1000 anos. Vai prender ele, mas não somente ele, todos os seus demônios, todos os espíritos imundos serão presos durante 1000 anos. Versículo 3. Lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Igreja, olha isso. O diabo vai ser preso junto com seus demônios por 1000 anos. Ali o Senhor Jesus, ele vai reinar aqui durante 1000 anos, nessa terra. Todos os salvos receberão um corpo glorificado, um corpo que vai ser impossível pecar, impossível. Um corpo de glória. E nós reinaremos com Cristo aqui durante 1000 anos. A gente vai abordar sobre o reino milenário a partir do estudo que vem, tá? E a Bíblia diz que no final dos 1000 anos o diabo, ele vai ser solto novamente. Ele vai ser solto para poder ajuntar as nações mais uma vez contra o Senhor Jesus Cristo. Aonde o Senhor Jesus, vamos continuar lendo, né? Vamos fazer uma leitura por extenso primeiro, depois a gente explica melhor isso, ó. No finalzinho do verso 3. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Verso 4. Vi também os tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, santo quer dizer separado para Deus, para um propósito, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha isso. Olha, e depois disso tem os tempos eternos, que é a eternidade, que todos nós seremos tirados dessa terra. Igreja, entenda isso. Existe um plano de Deus que era para ter se cumprido lá com Adão. Adão era para ser imortal, junto com toda a descendência dele. Mas ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Todos os salvos voltarão com Cristo aqui para essa terra. Nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado. Nós seremos livres desse corpo aqui. Nós já lemos isso várias vezes em outros estudos atrás, que a Bíblia fala que nós gememos nesse corpo aqui, esperando sermos revestidos de incorruptibilidade. Nós já lemos isso. Esse corpo nosso que é corruptível, mas o corpo que nós receberemos vai ser um corpo incorruptível, um corpo glorificado, não vai ter mais nenhum vestígio de fraqueza, de pecado, de carne, de absolutamente nada. O Senhor Jesus, ele vai reinar aqui durante 1000 anos nessa terra. Deixa eu só ler com você aqui o versículo 7, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí em seguida vai ter o juízo de Deus, que Deus vai julgar todos os ímpios, todos os pecadores. Depois vai ter os tempos eternos. Entenda isso. Depois a gente vai voltar analisando versículo por versículo aqui. Eu fiz uma leitura por extenso para poder explicar isso para você por cima, para depois a gente poder analisar. O Senhor Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos. Mas no final da grande tribulação, pessoas vão sobreviver. Pessoas vão sobreviver. E elas vão ficar se multiplicando durante 1000 anos. E depois o diabo vai ser solto. Ele vai seduzir esses bilhões e bilhões de pessoas. Eles vão querer ir contra o Senhor Jesus, que vai estar aqui na terra, e contra o acampamento dos santos. Todos os salvos que estarão aqui com o corpo de glória. Todos. E o Senhor Jesus vai matar a todos. Vai cair fogo do céu, como nós lemos, vai matar a todos. E o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde está a besta, já o falso profeta lá. E depois todos os pecadores, todas as almas de todos os seres humanos, desde o início até o final da grande tribulação e até esse povo aqui do milênio, eles também serão lançados no lago de fogo, que como você vai ver no versículo 11, que é o juízo de Deus. Aí alguém fala assim, mas aquele povo vai viver com Jesus 1000 anos? Vai viver com 1000 anos ainda, só que é um povo de carne e osso. O diabo vai ser solto. E a corrupção do gênero humano ainda vai permitir com que bilhões deles ainda se revoltem contra o Senhor Jesus Cristo. Bilhões deles. Você vai entender isso muito bem mais para frente ainda quando nós abordarmos isso. Igreja, isso aqui é muito importante. Aí alguém fala, mas de onde vão vir essas pessoas, né? Volta lá comigo rapidinho. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Lembra que nós lemos sobre o capítulo 19, fala sobre a vinda do Senhor com seus santos, né? Agora, Zacarias, capítulo 14, ó, nós lemos ali até o versículo 15, lembra? Que o Senhor Jesus virá, matará todos, né? Quase todos, aliás. Ó, agora olha o versículo 16, Zacarias 14, verso 16. A glória futura da cidade de Deus, que fala sobre o reinado de Jesus aqui. Ó, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, que é Jesus, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha isso. Todos os que restarem dos que forem atacar Jerusalém. Do que nós lemos em Apocalipse 19. Muitas pessoas ainda vão restar como uma providência divina. Essas pessoas, elas serão súditos no reino de Cristo. Serão súditos. Todos os que restarem. Depois a gente vai abordar a respeito deles aqui. Eu só quis ler isso aqui com você, porque às vezes alguém pode ficar confuso. Eu procuro explicar bem, porque eu tenho na minha mente uma coisa. Pode ser que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo estão ouvindo falar sobre isso aqui pela primeira vez. Uma coisa seria se eu já pregasse isso aqui para uma pessoa que já tem uma base. Então eu já parto o meu pensamento assim, eu devo estar falando por um monte de gente que nunca tinha ouvido falar a esse respeito. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então o Senhor Jesus vai vir, como nós lemos no capítulo 19, vai matar milhões ou bilhões de pessoas na batalha do Armagedon, mas restarão pessoas vivas. Restarão pessoas. Essas pessoas, elas serão súditos no reinado de Cristo. Elas servirão. Pessoas de carne e osso, que vão ficar se multiplicando durante 1000 anos. E quando o diabo for solto depois de 1000 anos, o diabo vai reunir essas pessoas. Vai envolvê-las. Elas vão manifestar ainda a maldade do coração humano durante 1000 anos, servindo a Cristo, com toda a glória do Senhor. Ainda assim, elas vão se revoltar ainda contra eles. Contra Jesus. Para você entender como que é a nossa natureza humana. Como que hoje é necessário a pessoa nascer do Espírito Santo.
Não acreditar apenas em Deus, ou ter uma crença vazia, ou ser a crente apenas da igreja, mas a pessoa tem que nascer de Deus. Porque senão uma hora ou outra ela também vai se revoltar contra Deus, tá? Mesmo hoje, as pessoas se revoltam contra Deus. Então Satanás, ele vai ser solto depois de 1000 anos, ele vai reger bilhões e bilhões de pessoas, vai cair fogo do céu e vai matar a todos. Essas pessoas serão aqueles que restarem da batalha do Armagedão. Serão aqueles que virão, e essas pessoas se tornarão súditas do reino de Cristo. E a igreja que foi salva, que foi arrebatada, a igreja vai reinar junto com Cristo. No estudo passado, entre várias passagens, no estudo passado eu li com vocês lá. Se com ele perseverarmos, também com ele reinaremos. Eu vou falar sobre o papel da igreja com você. O papel que você pode ter se você quiser. Reinar com Cristo durante 1000 anos aqui. Num corpo glorificado, um corpo incorruptível. Incorruptível. Que nunca mais vai ter fraqueza, não vai ter corrupção alguma. Uma terra gloriosa, uma terra transformada da vida de Jesus, que vai transformar, vai restaurar essa terra aqui numa glória por inteiro. Só que o Senhor, pela sua provisão, ele vai poupar pessoas do final da batalha do Armagedon. Vamos ler de novo aqui, ó, Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí depois você pode continuar lendo aqui, tá? Porque mais para frente aqui, acho que eu vou gastar uns 3 estudos com vocês a partir do próximo, para falar a respeito do reino milenar. Eu li com vocês ali aquela parte e precisei ler com vocês aqui para você ter um entendimento do porquê. Ah, mas como que o diabo vai ser solto? Como que ele vai reunir as pessoas? As pessoas vão estar com Cristo 1000 anos, vão se voltar contra ele? Exatamente. Só que você que está me ouvindo hoje, você não corre esse risco. Você não corre. Se você permanecer fiel a Cristo, você vai receber um corpo de glória. Você vai receber um corpo glorificado. Você vai ser livre desse corpo corruptível aqui, esse corpo pecaminoso, que você vai ser livre disso. Você vai ser revestido de incorruptibilidade. O apóstolo Paulo, ele faz essa declaração que hoje nós gememos aqui nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, gememos, esperando o Senhor Jesus para que sejamos revestidos de glória. A Bíblia fala sobre tudo isso. A gente está aqui hoje santificando a nossa vida, a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito, na confiança dele vir nos levar, ou quando a pessoa morre, ou no arrebatamento, para que a pessoa seja revestida de glória. Então a gente precisa compreender que todo o plano de Deus está tudo aqui. Então esse povo vai ser súdito no reino do Senhor Jesus Cristo. Volta lá comigo lá. Volta lá em Apocalipse capítulo 20. Tá? Mais para frente ainda eu vou falar com vocês a esse respeito dessas pessoas aqui. Então nós lemos o capítulo 20, né, do versículo 1 até o versículo 10. O diabo vai ser solto, ele vai ser preso, depois de 1000 anos ele vai ser solto. Vai arregimentar as pessoas e todas as pessoas serão mortas, serão destruídas. E depois vai vir o juízo final. Aí sim, virá o juízo final. Aí depois do versículo 21 em diante, é onde a Bíblia vai falar sobre os tempos eternos. Aí a gente vai sair dessa terra aqui. Aí haverá um novo céu, uma nova terra. Haverá eternidade nesse universo, o terceiro céu onde Deus habita, as moradas que Jesus está preparando. E muita coisa que nem chegou, a Bíblia diz que nem chegou ao conhecimento do homem, ao ouvido do homem, aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Olha isso, meu Deus do céu, isso aqui é grande demais, gente. Isso aqui é muito grande. O Senhor Jesus, ele vai reinar aqui durante 1000 anos. E a partir do estudo que vem, eu vou falar com vocês sobre o reino milenar. Eu vou falar com vocês sobre as condições que há no reino milenar. A gente vai abordar aqui vários tópicos aqui a respeito do reino milenar de Cristo. A gente vai falar sobre muita coisa, está tudo na Bíblia e está encoberto. Por que está encoberto? Porque a pessoa não sabia disso. A pessoa não sabia que Jesus ia reinar aqui durante 1000 anos. Ele vai reinar aqui nessa terra. Mas não vai ter mais corrupção nenhuma. Não vai ter mais maldade nenhuma. O diabo vai ser preso, os demônios vão ser presos. O Senhor Jesus, como um rei, ele vai ficar aqui nessa terra aqui. E todos os salvos receberão um corpo glorificado, que nós vamos falar sobre isso a respeito a partir do próximo estudo. Um corpo de glória. O crente, ele deveria ter isso no coração. Né? A partir do estudo que vem,
eu vou falar com vocês como que vai ser o reino de Cristo. O reino de Cristo, ele vai ser caracterizado pela justiça, pela obediência, pela santidade, pela verdade e pela plenitude do Espírito Santo. Nós vamos ver tudo isso aqui a partir do estudo que vem. Aí eu vou abordar com vocês também, não dá para ver tudo, né? Porque tem muita coisa sobre o milênio. Mas eu vou abordar com você também o seguinte, ó, as condições existentes no milênio. Como que vai ser o milênio? O milênio, ele vai ser cheio de paz, ele vai ser cheio de alegria, santidade, glória, consolo, justiça, pleno conhecimento, instrução, a retirada da maldição, a doença será eliminada, cura dos deformados, proteção, liberdade em relação à opressão, ausência de imaturidade. A Bíblia fala que não vai ter mais criança, não vai ter mais nada, gente, você vai ver. Cada tópico que eu tô falando aqui com você tem vários versículos na Bíblia, tá? Eu vou ler cada tópico desse aqui a partir do estudo que vem, mas eu vou ler um versículo só, de cada um. Mas tem vários versículos na Bíblia, que essas aqui são as condições existentes no milênio. Ainda, ó, ausência de imaturidade, reprodução dos povos vivos, trabalho para os povos vivos, prosperidade econômica plena, aumento da luz, que você vai ver isso na Bíblia, isso aqui é algo tremendo, língua unificada, adoração unificada, a presença manifesta de Deus, o próprio Deus Pai vai estar conosco aqui, a plenitude do Espírito Santo e a perpetuidade do estado milenário, ou seja, do mesmo jeito glorioso que vai ser aqui, depois de tudo o diabo vai ser solto, vai ser lançado, as pessoas de carne e osso serão destruídas para sempre, e a perpetuidade do estado milenário, ou seja, esse estado vai se perpetuar para sempre nos tempos eternos, né? E a última aqui, aí fala sobre a duração do milênio. E tem outras coisas, mas eu vou abordar todos esses tópicos com vocês aqui. Acho que eu vou gastar uns 3 estudos para a gente falar a respeito disso, uns 3 ou 2, se eu não me engano, para a gente falar a esse respeito. Para você entender o que Jesus tem preparado para você, o que ele preparou para você. A gente precisa ter essa compreensão, entender isso claramente. Depois você pode ler lá de novo, né? É Apocalipse capítulo 20, leia e releia novamente. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, reinaremos com Ele. Isso aqui é maravilhoso, gente, você vai ver só. Quando eu começar a mostrar para você na Bíblia, tudo que fala sobre o milênio. E com certeza você já leu um monte de passagem, você não sabia que era a respeito do milênio. E eu quero gastar aqui uns 10 minutos ainda finais para falar com você uma coisa muito importante, ó. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, lá no versículo 13 também. 1 Coríntios 13, 13. Diz assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. E, gente, a Bíblia diz que hoje nós temos a fé, a esperança e o amor. Amarmos a Deus de todo o coração. Jesus falou, aquele que me ama, tá lá em João 14, se eu não me engano. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Não vou falar sobre o amor, porque o amor é muito profundo. Fé e esperança. Para que nós precisamos de fé? Fé, nós precisamos para as promessas do agora. Tudo que é para agora, que nós lemos na Bíblia, produz em nós fé. A salvação, ela é pela fé. Nós não seremos salvos quando a gente morrer. A salvação você recebe ela hoje. Salvação é para agora. Então, tudo quanto é promessa para agora, você recebe, você precisa de fé. A palavra produz fé em você. E todas as promessas que são para depois, ela produz em nós a esperança. Nos enche de esperança. O reino milenar, a volta de Jesus, ela tem que nos encher de esperança. A esperança. Ainda, ó, Romanos capítulo... Não, ainda, ó, 1 Coríntios capítulo 15... Tá pertinho aí, versículo 19, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Depois é bom você ler todo o contexto, tá? Mas olha, ó, 1 Coríntios 15, 19 diz assim, ó. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Olha isso, gente. O que tem de gente infeliz hoje dentro das igrejas, desviadas, apartadas de Deus. Por quê? Porque a esperança dela se limitou apenas a essa vida. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar a essa vida, tem que ir para o depois, para o porvir. Só que para isso você precisa entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem que entender o que Deus tem preparado para você. Paulo, ele disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que coisa terrível. Uma pessoa que ela só acredita em Deus aqui nessa vida aqui. Ela só busca em Deus para resolver os problemas dela aqui. A Bíblia diz que ela é mais infeliz do que qualquer pessoa dessa terra. A nossa esperança, ela tem que ir não apenas a essa vida, ela tem que ir para depois. Só que para isso você não pode, eu vou para o céu, apenas o céu. Não, você tem que entender o que é o céu. O céu é os tempos eternos. O céu, ele só vai vir depois do milênio. Depois dos 1000 anos com Cristo aqui. A pessoa precisa entender. Por isso que a partir do estudo que vem, eu vou gastar uns 3 aqui só para falar com você sobre a glória do reino milenar. Sobre o corpo glorificado que Deus quer dar para você, que Ele quer entregar para você. Meu Deus, isso aqui é grande demais. Porque a pessoa que a confiança, a esperança dela é só aqui nessa vida, ela é mais infeliz do que qualquer outra pessoa, porque ela só acredita em Deus aqui. Ela só busca em Deus aqui para resolver os problemas dela. Por isso, gente, que tem um monte de gente que se desvia, que se perde, que sai do caminho de Deus. Por quê? Porque só fica com fé. Lembra que nós lemos lá, aqui em Coríntios? Nós temos a fé, a esperança e o amor. A fé é para as promessas do hoje. Tudo que é para essa vida aqui, eu preciso ter fé. Agora, tudo que é para depois, eu preciso ter esperança. Como eu falei no estudo passado, quando a nossa fé está sendo bombardeada, o que salva a nossa fé? A nossa esperança. O que é a fé bombardeada? É quando a gente passa deserto. Fé é para a promessa do agora. É quando a gente passa por luta, deserto, angústias aqui. A nossa fé está sendo bombardeada. O que socorre a nossa fé? É a nossa esperança. A esperança faz você olhar para o porvir. A esperança vem, fortalece a tua fé, consola a tua fé e te enche de graça. Porque você, como é, o Espírito Santo usa a esperança, as promessas de esperança que tem que estar dentro de você, usa para poder socorrer a tua fé, aí você recebe a consolação do Espírito Santo. As pessoas pensam que a consolação do Espírito Santo é quando ela é curada, é quando ela recebe emprego, é quando um familiar dela se liberta, nada disso. Consolação do Espírito Santo é quando a pessoa recebe a consolação da esperança. A esperança vem e protege a fé, para que a pessoa não perca a fé. O Espírito Santo, o Consolador, ele faz você olhar para o porvir, faz você olhar para depois, para aquilo que Deus tem preparado para você depois. Essa é a plena consolação do Espírito Santo. É lógico que o Senhor cura, é lógico que Ele prospera, Ele abençoa, Ele faz tudo isso e muito mais. Mas a consolar isso, tudo isso fortalece a nossa fé. Quando uma pessoa é curada, a fé dela fica forte. Quando uma pessoa recebe bênção financeira, a fé dela fica forte. Quando a pessoa recebe bênção na família, aquela hora, a fé dela fica forte. Isso é maravilhoso. A gente precisa ter fé. Aí só que há tempo que a nossa fé vai ser bombardeada. E é a esperança que vem socorrer a fé. Agora você imagina uma pessoa que ela não tem esperança. Quando ela vai falar de ser salva, eu vou pro céu, pronto, acabou, mas aqui embaixo eu vou viver na vida. Essa pessoa não tem nada de esperança, ela não tem nada. Ela não conhece a promessa, ela não conhece o plano de Deus. Então a esperança dela é minúscula, então a esperança dela não vai conseguir socorrer a fé dela. Porque aí chega um ponto que ela fala, não acredito mais em Deus coisa nenhuma. Que Deus o quê? Que céu o quê? O inferno aqui na terra, não tem mais nada não, eu não acredito mais em nada. Um monte de gente assim, por quê? Porque não tinha esperança, ou a esperança dela era minúscula. Aí na hora do socorro, a fé dela desfaleceu. A fé dela foi morta, a fé dela se acabou. A Bíblia diz que é dever cristão pelejar pela fé. Como é que eu pelejo pela fé? Fortalecendo a minha esperança. Eu costumo dizer que todo cristão ele tem que ter 2 árvores, né? Ele tem que ter uma árvore de fé e tem que ter uma árvore de esperança. Você tem que regar as duas, porque você vai comer do fruto das duas. Você tem que entender isso. A Bíblia é um livro de semente. A Bíblia tem semente de fé, de esperança e de amor. O amor para com Deus é um amor que torna... O amor é maior do que tudo. Né? Que não é mais o propósito falar sobre amor hoje, mas o amor é maior do que tudo. É maior do que tudo. Agora, a gente tem que ter essas 2 árvores. Você tem que meditar na Bíblia procurando semente de fé
e procurando semente de esperança, e regar as duas árvores. Regar com o quê? Com choro, oração, louvores. Você sabe, ó, uma boa parte das pessoas só sabe regar com louvor a árvore da fé. O que é regar com louvor a árvore da fé? Só sabe louvar a Deus quando recebe alguma coisa. Aí a pessoa está regando a árvore da fé dela com louvor. Glória a Deus, aleluia, eu te amo. Por quê? Porque ela recebeu alguma coisa. Só que ela não rega a árvore da esperança com louvor. O que é regar a árvore da esperança com louvor? É na hora do aperto, da angústia, da dor, irmão, você olhar para a eternidade. Aí sim você consegue louvar. Aí você começa a entender na Bíblia que você vai andar em ruas de ouro, mar de cristal, que você vai receber o galardão, que eu vou falar sobre isso com você depois. Que aí você vai andar com Davi, você vai andar com Abraão, e o maior de todos, você vai ver Jesus face a face. Você vai ver o próprio Deus vai estar junto de você, você vai ter um corpo glorificado, você vai poder viajar esse universo infinito aí instantaneamente, conhecer o que Deus tem preparado para você no universo, e lá no terceiro céu ainda mais, meu Deus do céu. Ser liberto desse corpo aqui, esse corpo prende a gente está preso nesse corpo aqui, ó, momentaneamente. Gente, isso aqui é grande demais. A nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Lá no versículo 12. Depois você pode ler tudo, que quando a gente está meditando assim individualmente, é bom ler tudo, tá? Mas o Romanos 12, 12 diz assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, nas lutas, e na oração perseverantes. Mas a Bíblia começa a dar pra gente aqui, ó, o título, Romanos 12, versículo 9, fala: as virtudes devem ser as virtudes recomendadas, né? Aí dá várias virtudes para nós aqui, que a gente tem que manter elas em nós. Aí só que na primeira linha do versículo 12, regozijai-vos na esperança. Eu tenho que me regozijar na esperança. Regozijar. Lembra o que Jesus falou lá, que nós já lemos atrás no princípio das dores? Jesus falou: ao ouvirdes essas coisas acontecendo, né? Rumor de guerra, fome, morte, terremoto, tudo isso que nós vemos que é o princípio das dores. Aí Jesus falou o quê? Alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Alegrai-vos. Ele mandou, Jesus falou que quando a gente estiver vendo guerra, rumores de guerra, um monte de coisa ruim nesse mundo, que é o princípio das dores, antes da grande tribulação, Jesus falou que é pra gente se alegrar. Mas como que eu vou me alegrar no meio de tanta coisa ruim? Por quê? Porque está próximo a minha redenção. A pessoa que conhece o plano de Deus, ela se alegra. Agora quem não conhece fica desesperado. A Bíblia diz aqui, ó: regozijai-vos na esperança, meu irmão. Não se regozije apenas na fé. O que é se regozijar na fé? É se regozijar nos resultados aqui. A gente precisa ter resultado aqui. A gente precisa usar a nossa fé aqui, com certeza. Mas eu tenho que me regozijar na esperança. Me alegrar na esperança. Me encher de alegria e de prazer na esperança. Esperança aponta nas promessas para depois, para o porvir, né? Ainda, ó, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ah, gente, é tão... Se as pessoas abrissem mais o coração para a palavra, gente, não ficasse procurando só na Bíblia a palavra para socorrer eles aqui, as pessoas seriam tão mais abençoadas do que elas são. Colossenses 1, lá no versículo 3 em diante, ó. Colossenses 1, versículo 3 em diante, diz assim, ó: damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos, ó, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança. Olha isso. Olha a igreja de Colossos ali. Uma igreja que tinha tudo. Eles tinham fé, eles tinham esperança e eles tinham amor. E é o que Deus procura em nós hoje. Nós como igreja individualmente, como igreja no coletivo. O apóstolo Paulo louvando a Deus porque aquela igreja tinha tudo. Agora, será que nós temos tudo isso? Paulo, ele cita aqui a fé de vocês, o amor de vocês e a esperança de vocês.
A igreja, o cristão, ele tinha que compreender esses três aqui, buscar os três, ser cheio dos três, né? Vamos ler de novo, verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha isso. Paulo falando, Paulo ele focou, ele falou da fé, falou do amor, e ele falou da esperança, ele focou na esperança, a esperança que vos está preservada no céu. Preservada no céu, a esperança daquele povo, a certeza do galardão, do que estava preparado para eles. Lembra o que Jesus Cristo falou? Não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro onde ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Ajunta tesouro lá em cima, a esperança, né? A esperança que você está preservada no céu, verso 5. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também eu em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Igreja, a palavra de Deus estava produzindo fruto e estava enchendo aquele povo de fruto. Gente, o que é fruto da palavra? Fruto é fé, esperança e amor. A palavra tem que produzir esses três, ela quer produzir esses três frutos em nós, mas depende do seu interesse. A pessoa pode ler a Bíblia somente querendo socorro, somente querendo bênção, socorro, que Deus resolva os problemas dela. E para essas pessoas, elas nunca vão ser salvas, porque elas só querem um fruto daqui, ó, só aqui. Aí a esperança da pessoa vai se resumir só aqui. Ela quer só ser socorrida. E lembra que eu li com você, então essas pessoas serão os mais infelizes de todas as pessoas. Mesmo alcançando algumas promessas aqui, elas vão ser tremendamente infelizes. Porque a palavra não produziu nelas, porque elas não permitiram. Não produziu fé, nem esperança e nem amor nelas. É para produzir os três em nós, né? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha isso. Desde o dia que aquele povo ouviu e eles entenderam a graça de Deus na verdade. Eles entenderam o que o evangelho era para produzir. O primeiro mandamento, gente, é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Olha o primeiro mandamento. Amar a Deus com todo o entendimento. Eu tenho que entender o que a palavra tem para mim, o que é o fruto que ela quer produzir para mim. Versículo 7. Segundo fostes instruídos, aquele povo foi instruído a tudo isso, por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo. Olha isso. Paulo falou do amor que eles tinham uns pelos outros, mas do amor tremendo que eles tinham no Espírito Santo. Uma igreja que produzia fruto, fé, eles tinham os três, esperança e amor. Nós temos que ter os três, fé, esperança e amor. Ainda aí pertinho de onde você está aí, ó, Colossenses 1, lá no versículo 23. 1:23, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, olha isso. Não vos deixando afastar do quê? Da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Depois você pode ler todo o contexto aqui que é maravilhoso. Olha isso, gente. O Paulo falando, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho. O evangelho aponta para Cristo. Cristo hoje e Cristo no porvir. Para tudo aquilo que ele tem preparado. O crente tem que ser cheio de esperança, cheio do poder de Deus. A última palavra eu termino com vocês, ó. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. E aqui a gente termina por hoje, ó. Tito 2, verso 11 diz assim, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ó, educando-nos para que, renegadas a impiedade
e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou para todos, para quem quiser, para quem crer. Para quê? Para nos educar. A gente não pode ver de qualquer jeito. Educando-nos, versículo 12, para que renegadas a impiedade. Impiedade é tudo que se revolta contra Deus. É desobediência a Deus plena. A gente tem que ser educado espiritualmente para isso, para a gente rejeitar toda a impiedade e as paixões mundanas, abrir mão de tudo. Vivamos no presente século sensata, de uma maneira sensata da palavra, justa e piedosa. Piedosa significa praticando o evangelho de Deus. Versículo 13. Aguardando o quê? A bendita esperança. Aguardando a bendita esperança, se santificando para isso. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha isso. Você encontra isso em toda a Bíblia. Tem mais, eu estava estudando, tem mais de 38 passagens na Bíblia, mais de 38 tem, que fala sobre esperança, esperança, esperança. Fortalecer a esperança. Aguardando, ó, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, gente. Olha isso. Aguardando a esperança. É a esperança que faz com que você mate a tua carne, com que você não viva em pecado. Peraí, eu não vou pecar, eu vou perdoar, não vou sujar meu coração, eu vou vencer demônio, eu vou vencer o mal, eu vou jejuar, eu vou meditar na Bíblia, eu vou aguentar pancada, eu vou passar por deserto, eu vou para cima. O que faz uma pessoa fazer isso? A esperança. Porque a pessoa quer se encontrar com Cristo, então ela não quer abrir mão de nada. Aí a esperança da pessoa sempre vai socorrer a fé dela. Você nunca vai ver a pessoa acabada, nunca vai ver. Por quê? Porque ela é cheia de esperança, ela está aguardando a manifestação. O nosso Senhor Jesus Cristo, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha isso. Esse é o povo que Jesus prepara para ele, um povo exclusivamente dele, um povo zeloso de boas obras. Um povo que espera, versículo 15, diz essas coisas e exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. E aqui eu termino por hoje. Gente, mais de 38 passagens na Bíblia, tem mais do que isso, que fala sobre esperança. Guarda isso. Se enche de fé. Salvação é pela fé, porque a salvação você recebe hoje. Salvação é pela fé, mas se enche de esperança. A partir do próximo estudo, nós vamos falar sobre as condições do milênio, como vai ser o reino de Cristo aqui, o que a Bíblia nos revela. Como vai ser o reino de Cristo aqui. O corpo que está preparado para você. Se você usar essa semente que você tem, esse corpo que você tem é uma semente. Você tem que plantar ela no Evangelho, plantar ela na terra, para você colher um corpo incorruptível. Eu vou mostrar para você que a Bíblia fala que a gente vai receber um corpo de acordo com a semente que a gente planta. Eu vou mostrar isso para você. A Bíblia diz que existe um corpo apropriado para o inferno e existe um corpo apropriado para o reino de Deus. E isso depende do que você faz com a sua semente. Semente é isso aqui, ó, esse corpo de carne e osso. Isso aqui é uma semente. Quem semeia esse corpo no pecado, a Bíblia diz que vai colher um corpo de corrupção. Um corpo que vai especial para todo o tormento do inferno do lago de fogo. Agora, quem semeia esse corpo aqui, ó, em justiça, vai receber um corpo incorruptível. Tá, gente? Então eu amo, eu não ligo pro tempo. 1 hora, ninguém vai assistir vídeo longo. Não tem problema nenhum, meu irmão. Se uma só pessoa for edificada e for salva, eu já vou receber mais do meu galardão com Deus. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. Então, gente, se empenha, tá? Se encha de fé, se encha de esperança e de amor, que tá acima de tudo. Ame Jesus. Amar Jesus é uma palavra. Ame de todo o teu coração. Ame, ame, ame. De todo o teu coração, tá? Guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Deus abençoe, ó. Fiquem na paz. Deus abençoe Dona Anaildes, Dona Maria, seu José, que deve estar aí também, em nome de Jesus. Dona Cristina Cabilac, seu Júlio, Deus abençoe seu Júlio. Dona Maria dos Anjos, né, já falei. Dona Cristina, que aparece aqui várias vezes, né? Dona Glória. Rosângela Tavares, né? Deus abençoe a senhora também, cada um de vocês, tá, gente? Que Deus abençoe vocês ricamente, se encha a tua alma, o teu coração da palavra. Não liga para os escarnecedores, porque, meu irmão,
Muita gente vai se lamentar, mas quem conhece a Deus vai reinar com ele eternamente, tá? Deus abençoe, tá bom? Fiquem com Deus, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, amém. O Deus é maravilhoso, né? Deus enche mesmo o nosso coração. Como é maravilhoso, gente, a gente ter comunhão com o Espírito Santo, a gente chamar a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Vamos em frente, tá? Deus abençoe, fique com Deus e uma boa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.